Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod da Psi de fevereiro. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Já vou apresentar aqui ela para vocês. É o segundo episódio em vídeo aqui no YouTube e no Spotify também. Gente, a nossa convidada super mega especial. Hoje temos diversas surpresas. Ela é graduada em psicologia, tem MBA em comportamento humano, pós-graduada em sexologia clínica e terapia de casal. Fora diversas formações que ela tem, então hoje ela é psicóloga clínica e sexóloga, proprietária da clínica Intimamente, atua como palestrante na área de sexualidade feminina e, gente, né, vamos trazer muitas informações, muitas coisas sobre a saúde, sobre sexo, sobre saúde mental. Natiele, seja bem-vinda! Obrigada, Jaque. Estou muito feliz pelo convite. Adoro falar desse tema, né? Como a gente estava já conversando um pouquinho antes, e acho um tema muito relevante para as mulheres, homens, acho que qualquer pessoa pode se beneficiar bastante do que a gente vai falar hoje, né? E, gente, estou empolgadérrima hoje. Trouxemos surpresas, a gente trouxemos brinquedos, trouxemos muitas informações. Nath, deixa eu assim, pra gente começar um pouquinho, a Nath, gente, como eu falei pra vocês lá no Instagram, ela é pós-graduada, porque assim, você começou na parte organizacional e daí mudou para essa área, né? A tua formação foi até em Portugal, olha que chique, gente. Conta um pouquinho como é que foi essa transição e essa paixão, porque a gente estava justo falando agora, antes das câmeras ligarem, que da paixão em falar sobre o assunto, porque quando a gente ama, a gente fala pelos cotovelos, né, Nath? Então, é isso mesmo. Como é que foi essa transição e como é que chegou até aqui? Olha, a psicologia, o desejo por cursar psicologia surgiu com 12 anos de idade. Então, eu já sabia o que eu queria. Eu só não sabia exatamente o que era psicologia. Mas a gente teve um episódio na família, né? E foi um episódio triste, na verdade. E resultou numa morte e as pessoas falavam, ele estava depressivo, ele precisava de uma psicóloga, ele precisava de ajuda, né? E eu lembro, assim, de ouvir muito isso, né? Puxa, mas o que faz um psicólogo que pode salvar uma vida e não deixar as pessoas sofrerem tanto por isso? E aí cresci, fui estudar sobre isso e tal, e vi, não, eu quero ser psicóloga. Então, tive esse direcionamento, assim, muito cedo. E sempre pensei, como que eu poderia contribuir, né, para as pessoas não passarem por isso que a minha família passou. E aí me apaixonei pela psicologia, mas o meu caminho foi direcionado para a empresa, para a área organizacional, né, psicologia organizacional. Então, tive a oportunidade de trabalhar em empresas multinacional, empresa nacional, empresa familiar, pequena, grande, de tudo um pouco, né? Conheci outras regiões, outras cidades, mudei bastante de cidade também, acho que isso me fez amadurecer, tanto profissionalmente como com pessoa também, né? Deixar os pais cedo em casa. Mas você é de São Bento, Eu né, sou Nath? de São Você Bento. foi, olha, e voltou, gente. Casei, aí voltei. Olha, ela viajou e foi achar o marido aqui. E hoje meu marido estava aqui, bem isso. Eu morei. Que legal. Eu morei em Curitiba, morei um tempo em Mafra, morei em São Paulo e em Florianópolis. Foi a última cidade que eu estava. E achei até que meu marido ia estar em Floripa, né? Falava para os meus pais, Tá manezinho. E no fim, não, era um São Bentense mesmo. Aí conheci o meu mozão, a gente... E olha que para deixar Floripa e voltar para São Bento, né, gente? Não, é muito amor, né? É muito amor. Mas ele é um querido. Aí voltei para São Bento, a gente casou em 2020, então desde 2020 eu estou em São Bento, voltei, né? E aí, mas eu já tinha a clínica, já em Floripa, né? Eu já trabalhava, porque aí, aonde que veio a paixão? Por que eu saí um pouco da organizacional, né? Então, trabalhei bastante na área, principalmente desenvolvendo liderança e tal, era o meu foco principal. Mas eu sempre gostei muito de falar sobre sexualidade, né? Eu tive muita sorte de ser criada, de ter uma família que tinha essa liberdade em falar sobre isso. E eu achava que era natural para todo mundo, né? Quando eu falava com as minhas amigas, elas ficavam constrangidas quando eu perguntava algo, né? E aí, como é que foi? Como é que foi o encontrinho de ontem? Me conta, detalhes, né? E elas ficavam super constrangidas. Eu, gente, mas por que isso, né? É tão simpis falar. E aí
eu comecei a entender um pouco mais, né, essa dinâmica, comecei a estudar um pouco mais o campo, né, entender. E aí eu falei, não, eu gosto disso, eu gosto da sexologia, foi algo que a gente não teve também durante o curso de psicologia, acho que é algo que tem Bem que ser acrescentado. né, Nath? Não Eu nem lembro de ter tido, para falar a verdade, sabe? É pincelada alguma coisa, acho que dentro das disciplinas, mas eu lembro. Porque você fez na Unice também, né? Eu fiz e não tem muito. E você vê, né? Hoje ainda até falei no Instagram que a saúde, né? A parte da relação sexual, esse autoconhecimento tem tudo a ver com a saúde mental, da forma como a gente se trata, esse autorrelacionamento. Então deveria estar lá na grade. Deveria ser algo, né? Mas eu senti falta durante a graduação, sabe? Sim. E aí busquei a especialização fora. Então, entendi, tá, onde que eu poderia cursar que me desse, que fosse direcionado para psicólogos e não médicos, e que me desse uma estrutura, né, que me ajudasse realmente a ajudar pessoas e a falar sobre esse tema com propriedade. E aí eu descobri a Inspicic, que fica em Portugal, né? E aí entrei em contato com um psicólogo, sexólogo que mora lá, que era amigo, enfim, da família do meu marido. E ele falou super bem, e falei, não, então é aqui que eu vou cursar, que eu vou me especializar. E foi incrível, assim, a experiência. Eles são voltados mesmo à formação de psicólogos. Então, me formei em sexologia e terapia de casal. Foi uma pós aí de mais de 2 anos, focando isso, né, com português de Portugal. E Ai, que lindo! Foi muito Ai, fofinha o sotaque. Uhum. E aí foi bem legal, assim. Aí comecei a atuar ainda em Floripa, né? E vim para São Bento, daí com esse objetivo, né? De trabalhar com a clínica, olhando para essa área da sexualidade. É um tema que eu amo mesmo, assim. Que legal. Adoro. E Nath, já que você teve essa experiência lá fora, é as mesmas, porque assim, no Brasil, a gente sabe que, como você relatou, a sua família tinha essa abertura, mas nós sabemos que muitas famílias e, né, até nos dias de hoje, ainda hoje se discute bastante na escola, até a gente vai falar um pouquinho disso também, mas existe, né, como é que falo, como é que não falo, como é que é colocado. Lá também é assim, essas dificuldades? Também, a mesma coisa, não muda nada. Da experiência na cidade de Portugal, né, foi exatamente isso. As pessoas têm dificuldade em trazer, é um tabu ainda, e é um tabu feminino, não é um tabu masculino, falar sobre sexualidade. Isso tem a ver com toda... gente. Gente. Mulherada. Mães. Depois eu quero falar um pouco mais com as mães sobre isso, né? Vamos conversar de perto. Mas principalmente mães de meninas. Né? Existe essa dificuldade, porque existe uma repreensão que já vem de anos e anos e anos, falta de educação sexual e uma retração muito grande também. Então, menina não pode pegar nos órgãos, menino não pode fazer nada, né? Menina não pode nem se tocar perto de alguém, menino pode. Sim. Nath, deixa eu aproveitar esse gancho, porque assim, hoje, né, tenho minha menina de 3 anos e meio, a gente conversa muito sobre isso com meu marido, que eu não quero que ela passe pelas mesmas coisas que eu. Em casa a gente tinha essa oportunidade de falar, mas esse conhecimento nós não tínhamos. Até em relação ao prazer, em relação aos vibradores que a gente já vai falar sobre, e que foi coisas que eu descobri depois na vida adulta. E eu falo pro meu marido, eu quero que ela tenha essa descoberta antes, que ela tenha como uma questão natural, como deveria ser. E Nath, como que você acha aonde que se rompe? O que aconteceu aqui para a mulher, na sua opinião, né? Que você já viu tantos casos e tudo mais. O que você acha que talvez para a mulher é diferente, para o homem? Ou como que as mães, talvez, os pais deveriam fazer? E até idade, porque a gente fala sobre educação, a interpretação é muito diferente para uns, né? Acho que já vai dar entrada à vida sexual, que já vai, né? Tem muito essa conotação. O que você pensa sobre? Assim, excelente, né? O fato de você estar preocupada com a saúde sexual da tua filha, porque isso reflete a vida adulta dela, as limitações que ela vai ter, inclusive na autoestima, aceitação do corpo, relação com homens, com mulheres. Isso influencia em tudo e as pessoas não têm muito essa conexão, elas às vezes falta esse entendimento para elas.
Mas isso é desde o início. Por exemplo, você me falou que não teve uma vida, uma educação sexual desde pequena, desde Não, criança, né? nem se falava. É um tabu, né? Aham. E isso é um tabu, era um tabu já há 1900 e bolinha, 1930, 20, sempre foi um tabu para a mulher. E hoje, em 2024, ainda continua sendo esse tabu, ou seja, não evoluiu nada. A gente fala da história evolutiva das mulheres conquistando espaços e tal, mas na sexualidade é involutivo, porque não tem uma evolução. Ou se tem, são pequenos passos, mas muito pouco em crianças, que é onde a gente tem que focar. Né? Quando a gente fala na educação sexual da criança, da menina, existe uma diferença bem grande, menino e menina. Menino, desde muito pequeno, desde nenezinho, se pegar no pênis, é macho, é homem. Se ele ficar com o pênis ereto, nossa, é um garanhão mesmo, né? Vai pegar todas, vai ser isso, aquilo. Se ele pegar no pênis quando tem visita em casa, quando tem gente em casa, é piá, ninguém se importa, porque é homem. Se ele quiser fazer xixi na frente das visitas, né? Pegar o pênis e fazer o xixizinho dele lá. Ninguém vai se importar, ou no máximo vão falar, vira pra lá. Mas ele não vai levar um palminha, ele não vai ser coagido, ele não vai ser, não vai ser chamada a atenção dele de uma forma estúpida, de uma forma isso é feio, não faça isso. Uhum. Agora, experimente ver uma menina como é. Né? Uma menina, se ela se tocar, se ela pegar, né, na vulva dela, é feio, não faça isso. Na frente da visita, então, leva o tapa na mão, né? Porque ela fez isso. Por que fazer isso? Se ela se esfregar no sofá, porque o que ela está pensando, né? Não tem nem idade para pensar em sexualidade, ou o que prazer é esse? Mas é o mesmo prazer que um menininho de 3 anos ou o teu filho tem. A tua filha também vai ter essa curiosidade de explorar sexualmente. Então, esse desejo em explorar os órgãos, né? E a questão do prazer, ele se desenvolve a partir dos 3 anos de idade numa criança. É onde o menino vai começar a tocar o pênis e a menina vai começar a se esfregar. Ela vai começar a ver como que é, o que é, para que serve. E cabe aos pais aqui tratar com igualdade isso, né? Na verdade, assim, deixa o menino no quarto, deixa a menina no quarto dela. Deixa que eles explorem. Não fale que é feio. Não fale que isso é nojento. Você sabe, Nath, que porque justo minha filha tem 3 anos e meio. Uhum. E aí, um combinado que a gente faz com ela é que assim, filha, pegar, né? A gente fala, eu até tô falando vulva pra ela. Falei, olha, filha, ali o nome certo é vulva. É vulva. Tia Nath explicou. Vou falar hoje também. E aí, até vamos aprender certo já, né? Eu falo assim, você só pode pegar, filha, lá no quarto, né? Pra você conhecer. Até porque, pra gente, né? Tem a questão de abuso, né? A gente precisa... Mas nunca que é feio, nunca... Mas eu percebi que, claro, pra mim... foi muito mais tranquilo, mas eu vi que pro meu marido hoje tá um pouco mais tranquilo, mas existia assim, né, não pode, e não, a gente precisa limitar um ambiente. Menino e menina. Isso, no caso a gente tem uma menina, mas precisa limitar, porque senão daqui a pouco não pode em lugar nenhum, então é uma coisa errada, e aí vai crescendo com aquilo. Mas o principal de tudo é o tapa na mão. E isso é feio, isso é nojento. É isso que cria as crenças, narrativas limitantes para as mulheres. E olha que como isso é forte, né? Porque a gente está falando do século 20 agora. 21, né? A gente tá no século 21 ou 22? 21, né? 21. Agora até me deu um branco aqui. A gente tá falando do século 21, onde um casal... Isso saiu uma reportagem aí mais ou menos uns 7, 8 meses atrás. Um casal na faixa ali de 20 anos se casaram, né? Eles eram muito frequentadores aí de igreja, né? Tinham uma educação rígida, muito rígida em relação à sexualidade, poderiam transar, ter relações sexuais só após o casamento. Então, não existia esse diálogo nem na família dele e nem na família dela, tá? Pelo entendimento ali do caso. E o que aconteceu? Eles casaram e eles tentaram ter um filho por 1 ano e meio, tentando ter um filho, e não conseguiam. Após isso, a menina procurou uma ginecologista para falar sobre a dificuldade, para fazer exames, entender o que estava acontecendo. A ginecologista fez o exame nela, né, de toque e tal, entendeu e constatou que ela era virgem.
e perguntou para ela, mas vem cá, quanto tempo você tá tentando engravidar? Ela, 1 ano e meio. E me fala como que é a relação. É dolorida, é muito ruim, eu não quero, meu marido insiste, vem uma pressão também da minha família, e eu acabo cedendo por conta disso, mas eu choro toda noite depois que o ato aconteceu. E a ginecologista investigou mais, né? Ela perguntou, mas por onde é feito, né, o ato sexual? E a menina, com muita vergonha, né, mostrou que era pelo ânus. Então, assim, gente, jovenzinhos no século XXI, com 20 anos aproximadamente, tentando engravidar pelo ânus, por falta de conhecimento sexual. Ai, gente. Então, Parece é incrível. Brincadeira, né? Parece. Parece uma. E acontece. Por Caramba, falta de educação, por falta de educação sexual. E até mesmo abusos podem ser também identificados através da orientação sexual. Você não precisa falar do sexo em si, mas você precisa orientar teus filhos aonde, Anatomia, né? aonde pode tocar, o que não pode tocar, o que eles somente ou elas somente podem fazer, né? Quem está permitido, né, a tocar nas partes íntimas, mas principalmente não recrimine, não fale, não faça isso. Não dê tapa na mão da menina, não fale que é feio ou nojento. Tem uma menina que eu atendo na casinha ali dos 16, 15, 16 anos, que ela nunca se tocou. 15, 16 anos. Nunca, 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 nunca. E assim, qual é o motivo? Porque é nojento, é feio. Mas fulana, vai no quarto, tranca a porta, experimenta, coloca uma musiquinha, relaxa. Não consigo, não faço. E ela tem uma limitação. É ao longo da vida, né, Nath? Sim. Não é, até Que é aprendido, né? Isso, não é uma coisa que são questões que são construídas na família onde ela está, na sociedade onde ela está, naquilo que é colocado. As narrativas da vida. Porque quando você fala assim, com 15, 16 anos, a minha experiência pessoal foi depois dos 20 e poucos, que eu fui aprender a me tocar e dar um pouquinho mais de valor pro meu prazer. E eu não lembro, de verdade, eu não lembro da minha mãe ou do meu pai me restringirem, mas eu imagino que foi colocado. Então, o que nós fomos aprendendo e talvez colocando, porque eu tinha irmã mais velha, então a minha irmã mais velha ia trazendo algumas coisas. Mas olha que triste também, né? Porque a gente aprende a olhar pro outro, ou que nem no caso dela, né, cedeu porque, é o dever e tal, então muito para o outro, e aquilo que a gente fala do autorrelacionamento, que precisa dar para si, não, né, então acho que até essa questão, você precisa olhar para si, você precisa dar, até a gente falando sobre as perguntas, e uma das perguntas explica, né, já vamos responder, mas assim, explica onde é o ponto G e tal, e a Nath colocou assim, quero ver se essa bonita aí sabe onde é o dela. Porque justamente a gente pega pro outro e não pega pra gente. E indo além até, quando a gente fala de procura, né, de terapia sexual, a mulher, quando ela procura, ela vem com a narrativa, meu marido vai me deixar. Eu preciso dar um jeito nisso, porque é pelo meu marido. Porque, fiquei grávida, tô gestante, ou já tive bebê, ou porque acabou o desejo, tô na menopausa e meu marido vai me deixar. Não é por mim, não é porque eu estou incomodada com isso e tal. E qual é a chance dessa mulher que procurou a terapia sexual para se autoconhecer, tenha efetivamente uma trajetória de autoconhecimento dentro da terapia? É muito baixa. A maioria desiste. Por quê? Porque não é por ela, é pelo marido. Quando se tem... gente, é triste falar isso, é triste. Eu fico muito triste, inclusive, porque é algo que eu chamo a atenção delas já no primeiro contato, né? Mas e por você? O que você está fazendo por você aqui? Né? Pelo meu casamento. Porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque o meu marido vai procurar outra. Ele disse que se não tiver em casa, vai ter na rua.
né? São essas narrativas. E aí é diferente quando o homem procura para terapia, né, sexual, porque os homens também têm disfunções sexuais. Você pergunta, e aí, né? Qual é o motivo, né, que te traz? Qual é a tua queixa? Ah, eu tenho ejaculação precoce. Ah, sim. E tá no relacionamento? Não, não, tô sozinho. Né? Ah, tá bom, ou tô casado. Isso é uma queixa do casal e tal. A minha esposa nem fala, na verdade, é minha. Eu tenho dificuldade porque eu tenho uma ejaculação, sei lá, de 1 minuto, de tantos segundos. E isso está atrapalhando minha visão como homem. Né? Não é nem a mulher que reclama, porque para a maioria das mulheres casadas há muito tempo e que tem baixo conhecimento sexual, quanto antes terminar, melhor. Então elas não reclamam. Já o homem tem um olhar mais focado no ser macho, ser homem, né? Ter o pênis por mais tempo ereto, dar prazer para a mulher e tal. Claro, também não tem tanto conhecimento assim do corpo da mulher, mas ele tem um autoconhecimento dele, uma vontade de mudar e eles vão até o fim. O mesmo exercício que você passa para os homens, que é focado em exercícios, né, que é focado com a esposa individual, enfim, mas focado para o bem-estar, que ele consiga, né, romper barreiras, que ele consiga ressignificar algumas crenças, é feito para a mulher. A mulher demora 2 semanas para fazer, para começar a fazer. O homem, no mesma noite, tá ele lá, tentando, fazendo e tal, para buscar a evolução o mais rápido possível. Então, existe essa diferença muito grande em relação. Então, Nath, presta atenção, meninas. Então, a gente, na verdade, então, o movimento, antes de tudo, a gente precisa começar a olhar pra gente com outros olhos, buscar ajuda sim, mas principalmente para nós. Acho que acontece muito dentro da psicoterapia individual. Acho que é uma das perguntas que eu sempre faço de para que tá, né, tá ali? Por quem? Quem que tá por trás daquilo? Porque realmente acaba não tendo aquele efeito como você colocou, acaba desistindo, porque já é difícil mudar, né, Nath? Então, assim, se é pelo outro, ferrou. Não tem como. Não dá. E isso são casos sérios de vaginismo, por exemplo. Né? Que nós tínhamos uma... Vamos responder essa, Nath. Vamos, teve uma que era de... Aproveitando o gancho, porque o vaginismo... Vamos lá, Porque o vaginismo, ele com essa parte de... a gente falou sobre o crescimento, sobre todo esse... Poda daqui, enrijece dali e tal. O vaginismo tem... aqui, ó. Tem relação, Nath? Ó, explica um pouco sobre o vaginismo. Tá, vamos lá então. O vaginismo hoje é uma das doenças, né, de cunho de disfunções sexuais mais ativas que tem nas mulheres. Na verdade, é a segunda. A primeira é a falta de desejo sexual, a excitação, essa ausência do desejo e da resposta à excitação sexual. Mas o vaginismo hoje, ele tem da população mundial, ele traz de 3 a 5% das mulheres. Ele acaba afetando. Então, é um número significativo. Vem aumentando muito no decorrer dos anos, tá? E o que é o vaginismo? Ele é uma doença de cunho psicossomático. Ou seja, ele é totalmente emocional também, que traz um reflexo na tua vida sexual. O vaginismo é quando a mulher tem uma contração na vagina, tanto voluntário quanto involuntário. Geralmente isso acontece numa relação sexual, né? Existe uma dificuldade de penetração ou até mesmo uma penetração muito dolorida, onde o pênis do homem ele é literalmente esmagado, assim, ele é apertado de tal forma que pode sentir dor e não consegue nem tirar o pênis mais, né? Tem que esperar a ereção passar para que consiga tirar o pênis, né, da relação da vagina. Então, isso é voluntário e involuntário. Isso atrapalha a mulher, por exemplo, numa gestação, parto natural, né? Não pode ter, porque não vai conseguir. Exames ginecológicos é uma grande dificuldade também. Muita dor na relação sexual. Dor na relação sexual não é normal, tá? É uma disfunção ou é algo biológico, tem que ser investigado.
E também, por exemplo, absorventes, né? Coletor, OB, a mulher não consegue utilizar. Não tem como, contrai. Se você for pensar em manipular algo ou introduzir algo, penetrar algo, ponto, né? Ele teve a contração involuntária e involuntária. Como que acontece isso, né? Alguns casos podem acontecer na primeira relação sexual e outros casos a qualquer momento da vida, dependendo do momento e a espécie de vivências, o que você teve como vivência, como que tá a tua relação consigo mesmo também. Geralmente, tá? Ele então, como eu falei, psicossomático, cunho emocional. Pode estar relacionado com depressão, ansiedade, abuso de drogas, abuso sexual também, principalmente abuso sexual. Pode estar relacionado também com crenças que é a tua educação, o que teus pais falaram para você na tua infância, né, que pode ou não pode fazer. É relacionado com uma religião muito ativa, muito opressiva também, que acaba te dando algumas limitações em relação a você explorar a sexualidade. E alguns fármacos também podem contribuir para isso, tá? Existe tratamento? Existe tratamento. E é necessário que se tenha tratamento, porque quanto mais tempo você vai postergando, mais contrações você vai tendo, pior vai ser a tua relação sexual e a relação com o corpo também. E a autoestima. Porque geralmente, né, eu tive um caso de uma pessoa que eu atendi, vaginismo, e ela estava se relacionando com uma pessoa que estava ameaçando, né? Então, se você não vê isso, se você não tratar isso, eu vou te largar. Você não vai ficar mais comigo. E esse foi o grande fator que fez essa menina procurar tratamento. Só que quando a gente começou a conversar com ela, no mesmo tempo surgiu outra questão. Porque da mesma forma que ele falava isso, ele ameaçava, dizendo assim, mas eu gosto porque você é muito apertada. Porque parece que é uma pessoa virgem e tal. Então, existe um conflito na cabeça dessa menina. Eu quero melhorar porque ele vai me largar. Mas em contrapartida, se eu melhorar, vai ficar assim ainda? Ele vai ter a sensação de estar transando com uma mulher virgem, né? Apesar das idades, enfim. Então, assim, existe uma relação de parceiro também por trás disso, né? Mas o caso é que essa menina decidiu manter o quadro como está, por medo de deixar de ser virgem, né? Não era, já fazia anos, mas pela questão do parceiro, ela achava, né? E a gente chegou nessa conclusão, ela achava que se ela deixasse essa condição, essa disfunção sexual, a chance do parceiro deixar ela e ficar com outra menina que fosse mais novinha e que fosse virgem, porque ele trazia isso nas narrativas dele, era muito maior do que ele terminar com ela por conta da dificuldade de introdução sexual. Ai, Nath, isso é tão absurdo. Olha, eu batendo no microfone. É tão absurdo, tão absurdo. Vocês concordam, gente? Meu Deus. A gente ouve de tudo. Porque, assim, se o outro... Né, não cabe nem... Porque a pessoa, ela continua com dor pra satisfazer o outro. Pra tudo. E se o outro ameaça... Gente, a gente precisa dar essa importância, cuidar desse autorrelacionamento. Nós temos que se amar em primeiro lugar, eu brinco em segundo e terceiro, quarto, porque o outro vai me deixar. Que deixe, gente, que deixe. Sim, que relação é essa? Que relação é essa? Porque aí, Nath, pegando esse gancho, a gente vai envelhecendo. E a Nath tá grávida, pra quem não viu, é isso. Henrico tá vem aí, aqui. Gente. E eu queria pegar esse gancho com a maternidade, porque assim, a gente vai envelhecendo, vem os filhos. E se nós não tivermos essa relação de parceria, porque são fases na nossa vida, o corpo, ele vai ficando, né? Pensa, pra quem é mamãe aí, o corpo... O pós, a gente já tem aquela enxurrada de hormônios, a questão cerebral. Então, assim,
se eu não tiver esse parceiro, isso piora muito. O que me sobra, né? Como é que fica toda essa questão, né, Nath? E é bem... Até uma pessoa fez uma pergunta que se encaixa bem, assim, pelo que você... Deixa eu ver. Que é para as crianças. É que como não deixar o casal afundar depois dos filhos. Ah, isso mesmo. Né? E ele se encaixa bastante aí pelo que você falou. Assim, já que eu até trouxe dado de uma pesquisa, tá? Para responder essa pergunta. Teve uma pesquisa que foi realizada pela Clique Filhos, que analisou mais de 500 casais, né? Em diferentes fases de casamento. Tanto na maternidade, durante, pós, né? E foi concluindo os dados. Então, ele avaliou o seguinte. Quando um casal ele tem filhos, né? Tá no processo tanto de gestação e pós, né, que é o puerpério, a criança nasceu, 86% da relação sexual do casal diminui. Ou seja, 86% da atividade sexual daquele casal diminui. É muita coisa. Só que isso traz uma insatisfação tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher, mais por uma cobrança do homem ainda, a pesquisa conclui. Mas ela também fica insatisfeita em relação a isso. Então, ele trouxe o seguinte, que 94% dos homens, né, estão insatisfeitos durante esse período da maternidade, né, do vinda dos filhos em relação sexual. Ali fala até que idade eles ficam insatisfeitos? Será, Nath? Não trouxe... Porque a maternidade... Eu acredito que seja um pós difícil, mas depois vai melhorando. Ele traz ali até aproximadamente 3, 4 anos de idade, tá? Porque é o período mais adaptativo, que é a questão de papéis. É onde os pais reconhecem o papel que eles têm de pai, mãe, amante, né? De tudo, de marido, de mulher. Essas pequenas narrativas, você chamar o teu marido de pai, ele te chamar de mãe, faz com que o teu processo de sinapse seja associado a pai e mãe. Eu tenho atração pelo meu pai? Eu transo com meu pai? Ou eu tenho atração pela minha mãe? Eu transo com a minha mãe? É nojento. Você pensar isso, sabe? Ele dificulta mais ainda. Ele dificulta, ele distancia. Então, eu já tô nesse processo de transição de papéis, onde eu já nem sei mais o que é ser marido. Entra num processo sagrado de pai e mãe, ninguém transa mais. Ninguém mais, porque precisamos honrar com os papéis. Isso. Né? O meu marido me chama de mãe e ele é o pai, né? E fica nisso. Isso é um combinado que eu já tenho com meu marido já há bastante tempo, né? Você pode falar pai, mas pai do Henrico, pai da Giovana, pode fazer isso? Distancia o teu lado. Ele é pai da Giovana, ele é pai do Henrico, ele é pai do João. Entendi. Ele é pai, né? Mas olha, ele não é gente, seu isso é bem pai. Importante, acho que 99% dos casais chamam o outro de pai e mãe. Porque a gente coloca como desculpa o cansaço, porque cai, né, você falou de vários papéis, mas cai esse bebezinho de paraquedas ali e é um Deus nos acuda, né, Nath? Acaba dificultando mais. E aí, nesse processo que o bebê acabou de nascer, ainda é paizinho e mãezinha, né? Acabou, castrou os dois ali, né? Quando você chama de paizinho e mãezinha. Houve castração mútua. Então, assim, é assexualizado demais isso, sabe? E isso começa com narrativas, porque tudo aquilo que você fala repetidamente, vira uma verdade pra você. É inconsciente, é subconsciente. Você não pode fazer isso. Ele é o teu marido, ela é a tua esposa, né? Eu tenho o hábito de chamar meu marido de gato, né? Pra mim, ele é o gato. Então, é gato pra cá, gato pra lá, gato, gato, gato. E vai continuar sendo gato. Ele não é meu pai, né? Meu pai é meu pai. Ele é o meu gato. Então, é um acordo que a gente faz, né? Tanto que hoje, quando eu vou falar assim, como é que tá o pai do Henrico? O pai do Henrico tá bem? Ou como é que tá, gato? Você tá bem? Né? Por quê? Eu não posso trazer ele num papel que não pertence para ele. Eu não vou sentir mais prazer por ele. Né? Então, isso começa já, a dificuldade de transição entre o primeiro filho. E perdura, tá, gente? Eu tenho casal aí de 20, 30 anos, que é o pai e a mãe. E você vai ver. Né? E você vai ver a vida sexual deles como é que é. Não tô falando que é só esse fator.
Mas esse fator contribui. Muito, muito, inconscientemente. E assim, né, Nath, quando vem esse bebezinho, lógico, como eu falei aqui, o corpo muda, noite, sem dormir, né, pega o cansaço, a rotina muda, todo. Mas assim, se a gente se apegar só a isso, eu brinco que são desculpas muito boas pra gente ficar ali na zona de conforto, ficar quietinho. Eu chamo de mentiras verdadeiras, né? É uma verdade pra mim. Ótima. Mas é uma mentira ao mesmo tempo. Isso. Que eu tô me contando, né? Pra não sair dessa zona de conforto. E assim, vamos lá, né? Depois de uma transição também, né? Paterna, materna, existe o papel da mulher, que é muito maior do que o papel de homem, né? Quando a gente fala em maternidade. O homem pode ser muito parceiro, pode ajudar, pode fazer as coisas, contribuir. Mas não chega próximo da responsabilidade da mãe. Tanto o processo de amamentação, puerpério, o próprio parir, né? Ter o neném, é só a mãe que sente as dores, né? Não é o pai que sente. Né? O pai é outro tipo, né? Que é uma outra preocupação que geralmente é mais financeira, vou dar conta, não vou dar conta, que também faz eles sofrerem. Mas a mãe é o que carrega o emocional, né? Que é o que acaba muitas vezes distanciando do marido, né? Essa pesquisa, inclusive, ela constatou assim: quanto mais o marido contribuir nas ferramentas de casa, na manutenção da casa em relação a atividades maternas, né, não substitui, mas auxilia. Por exemplo, acordar pela madrugada para dar, né, a mamadeira, ver se o bebê tá bem, trocar fraldinha, dar banho, ou contribuir também, lavar a louça, fiz uma jantinha, fiz isso, fiz aquilo. Mais conexão esse casal vai ter, uma sinergia maior do que deixar muito, né? Mas a gente fala, isso é lindo, quando a gente fala isso para as pessoas. A gente fala para as mulheres, meu marido super contribui. Contribui com o quê, cara pálida? O que ele contribui? Aí você vai ver, ele lava uma louça, aí pega, deita no sofá e fica lá. Isso não é contribuição, sabe? Contribuição vai além disso, vai do apoio, vai de você entender a necessidade. Mas ele trabalha fora, eu estou na licença maternidade. E daí? E daí? Você está trabalhando muito mais em casa. O em casa tem que ser considerado, gente. Não... É muito mais em casa do que ele que está trabalhando fora, sabe? E isso, né, Nath? Essa conexão que você está falando, os dois entrarem como parceiros. Sempre falo que o casal ele tem que estar do mesmo lado né? Ele está jogando, então eles precisam estar do mesmo lado da equipe e buscando isso. Quando existe sobrecarrega para a mãe, sobrecarrega para a mãe. Mas quando esse pai ele tá junto e apoio, eu acredito que fica muito mais fácil aí para chegar à noite e ter uma relação sexual né, porque existe essa parceria. Os dois estão cansados, mas os dois quiseram ser pais, né? Isso mesmo. Então não dá pra gente jogar só para um lado eu atendo casais também, então essa parte cutuca a ferida ali. Cutuca, porque nem a mulher tem entendimento do que o marido pode fazer, porque ele sempre vem com a justificativa, eu trabalho fora, eu ajudo em casa. Tem um caso, assim, de um casal que eles passaram, né, pela maternidade e o homem estava muito cansado já. Era muito choro em casa, não conseguia dormir. Aperta né? o botão pra voltar, Nath. Não, mas olha... Aperta o botão, gente. Volta a criança. Volta pra maternidade. Volta pra barriguinha da mãe. Devolve o bebezinho. Mas sabe o que ele fez? Ele decidiu ir pescar com os amigos. Que legal. Ele decidiu que seria bom para ele, para o estado emocional dele, deixar a esposa, né, com o filho pequeno em casa. Já tinha seus 6, 7 meses a criança, então no entendimento dele já estava ótimo, né? Quantos meses? 6, 7 meses. É uma idade era uma bem menininha. boa. Era uma filha. Já estava ótimo e ele decidiu ir pescar com os amigos. E foi pescar, né?
Óbvio que isso foi péssimo para o casal, para o relacionamento, foi o tema principal aí de procura, né, a terapia de casal, porque ela ficou super magoada, né, porque você não entendeu o meu lado, você não é um pai presente, enfim, veio várias outras coisas, e no entendimento ele estava tudo certo, porque ele comprava né, a comida, ele trabalhava, ela ficou em casa para dedicar tempo para a família, ela cuidava da casa, e ele fazia todo o resto, então estava tudo certo ele ter essa folga. Acontece que ela não podia ter essa folga, e no entendimento dele ela não podia mesmo, ele tinha essa clareza, né? Mas ele poderia. Então, aonde que você quer ter uma conexão com o teu par aí, sabe? Uma relação ganha-ganha, uma relação de afinidade, até mesmo sexual, porque o sexual vai ser aquilo que é o componente-chave, assim, é o upgrade, né? Mas é a cerejinha do bolo, gente. Cerejinha. Se não fizer todas as... a relação sexual se constrói muito no dia a dia, né, Nath? Vai comemorar na cama, né? O resultado disso tudo é na cama. Se as coisas estão indo ruim, acaba sendo um termômetro. Né, não Nath? reflete as brigas externas, né? A dificuldade externa vai refletir na cama, embora não tenha nem começado lá, mas é ali que vai ser resolvido o negócio. Ou vai ou não vai, né? Mas é ali que tem o reflexo, né? Então, existe isso, né? Existe essa necessidade maior de presença, né? Não é só na paternidade, eu ajudo com a criança, eu ajudo com a mãe, né? Até as pessoas vão, a mãe teve neném, né? Teve uma criancinha, vai mãe, vai sogra ajudar a cuidar da criança. Não é a criança, é a mãe que precisa da ajuda, né? Todo mundo foca na criança, mas é a mãe que precisa, é a mãe que precisa ser cuidada, que precisa de um tempo para ela, que precisa, né, que levem a comidinha para ela, que cuidem dela. Não é a criança. A mãe tá ali, ela tá disposta a fazer tudo, mesmo sem condições. Mas é ela, né? E aí existe essa dificuldade até do entendimento, né? Tanto da família, familiar, quanto, inclusive, do pai, né? Aonde que entra? Entra na mãe, gente. Ajude ela. Ajude ela que a tua relação vai melhorar. Outro fator que contribui também, né? É Vale Night. Né? Não é porque você tá com um filho pequeno também ali que você não pode se dedicar um tempo com o teu marido, com a tua esposa, sair, ou nem que seja um jantar em casa, né? Ou nem que seja para sair em algum lugar próximo, fazer alguma brincadeirinha, qualquer coisa, mas que gera um momento de papéis de não só de pai e mãe, mas também de marido e mulher, de amigos que estão se conhecendo, que estão brindando, que está dando tudo certo, mas é um momento do casal, né? Isso, um esforço. Necessita de um esforço de ambos, né, Nath? Eu lembro que essa é uma tarefa desde que nasceu a Giovana. Eu tinha isso em mente de que eu pensei, não posso esquecer que eu sou esposa, porque eu gosto de trabalhar, eu sou muito dinâmica. E aí, quando veio a Giovana, veio aquela enxurrada, né, de amor e quem é mãe, pai, sabe aí que é aquele misto de situações. Mas, assim que foi possível, esse Vale Night, tanto para mãe, no sentido de ou café com as amigas, ou ir lá tomar um chopp, ou né, fazer qualquer coisa, muitas vezes. O homem, né, com seus amigos em si, ou aquilo que gosta, ter essa divisão, conversar, eu acho que é muito... Se for programado, né, Nath, a gente aqui tem pouquíssima rede de apoio, as vós moram longe, as tias todas trabalham, e é difícil mesmo. Então, o negócio tem que ser muito organizado, mas dá pra fazer, né? Eu lembro de uma vez que ela ia ficar com os padrinhos, e aí eu tava tão cansada, e eu pensei, nossa, eu podia ter pego o Vale Night pra dormir. Aí a madrinha da minha filha me disse, já que não aproveita, vai lá, se veste. E assim, é um esforço. Fui lá, me vesti e saí. Foi muito bom. Então, é estranho, né? Essa volta é estranho. A gente
sair sem ela, mas é muito. Eu brinco que existe essa colinha e a gente precisa resgatar para que esse equilíbrio dos pratos seja mais forte, porque senão a gente se distancia muito. É só, fica só pai e mãe. E, né, a criança a gente vai criando para esse mundo. E o casal, se eu quero permanecer com esse parceiro, com essa parceira, a gente precisa investir muito nesse casamento, de acordo com a realidade, né, Nath? Mas essas desculpas, ser muito realista com a gente, com essas desculpas que a gente coloca para nós, Sim, né? as desculpas verdadeiras. Não é mentira que você quer estar junto com a tua filha, quer aproveitar cada minuto, cada segundo, né? É uma verdade, mas é uma mentira também. Porque você também está preocupado com o teu casamento, você também quer dar o teu melhor, né? Na relação e viver e dar um tempo para curtir, né? Para tomar um drink, para ver outras pessoas, para falar com as amigas, para falar qualquer besteirinha que for, mas um tempo para você. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente se afunda. E para a mulher é mais difícil que o homem ainda isso. Tomar essa decisão, né? De sair de casa sem o filho, sem a filha, né? De dedicar um tempo com as amigas. Ou fica lá, fica de olho. Ai, meu Deus, mas você acha que eu vou ir para casa já? Vou. Parece que tá devendo, e não tá Mas devendo. você sabe, Nath, que tô fazendo uma formação em neurociência, e aí na última aula que a gente fez foi de maternidade, e a nossa professora, ela coloca que existe uma questão, o cérebro da mãe, ele pede para ficar com o filho. Então, existe, além de ter toda a cobrança da sociedade, né? Porque tem isso também, de que tem que estar com o filho, cadê o filho, né? Como assim já tá saindo, todo aquele julgamento. E por trás tem o cérebro pedindo para ficar com a criança. Existe, sim, e acredito que isso dificulta muito. Mas, por outro lado, o que eu falo para as minhas clientes, o que eu falo, precisa existir esse esforço para a gente ir voltando para os nossos papéis, porque o embarcar também só na maternidade, né, Nath, não é saudável nem para a criança e nem para essa mãe, Nem de pro maneira pai, alguma, nem pra para o nenhum, casal. pra É nenhum. uma. Tem que ter equilíbrio, né? E o equilíbrio a gente constrói através de uma conexão, do falar, do se comunicar, do se dedicar, né? E se comunicar certo também, porque aí também tem um tabu. Muitos casais, eu pergunto, qual é o teu nível de intimidade com o teu parceiro, né? Com o teu marido, com a tua esposa? É alto, altíssimo. É super alto, é lá nas estrelas. O que é alto para você? Né? Aí eu pergunto, qual foi a última fantasia que você compartilhou com ele? Fantasia sexual? Não, nunca fiz isso. O que é intimidade para você, então? Me fala, né? O que significa isso? E é vice-versa, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, qual é a qualidade? E é um questionamento, porque tem uma frase que eu gosto muito de usar, que ela assim, não lembro quem escreveu ela, mas ela diz assim, eu libertei 1000 escravos e poderia ter libertado mais 1000, se eles soubessem que eram escravos. Então, o que eu quero dizer com isso? Saiba qual é a tua limitação. O que efetivamente se questione, né? A minha comunicação com meu marido, com a minha esposa, tá fluindo? Eu tô sendo direta ou eu tô dizendo aquilo que eu quero para ele ou eu tô deixando subentendido, ele tem que adivinhar. Ele vai ter que saber quando eu quero sair ou quando eu não quero sair. Ele Isso tem que, bem comum, ele tem né, que ver. Tem que pegar a bola de cristal, porque não Mas tem acabou como. essa era da bola de cristal. Você tem que Precisa se falar. autorresponsabilizar, sabe? Você tem que olhar para si e dizer, poxa, a minha comunicação com ele não tá boa. Ele não tá conseguindo entender o que eu quero e a comunicação dele também não tá boa comigo. Qual é o tipo de comunicação que você tem? Então, se questione. Você só sabe aonde você está errando, né? E onde você precisa melhorar se você se questionar. Tudo aquilo que é certo para você é uma venda nos teus olhos. Então, isso é o que eu costumo falar para os meus casais, né? Se questione, tua comunicação não está boa. Quer que eu fale os pontos ou você vai trazer aqui agora como verdade os pontos que você observa? Pronto, começa a vir. Falar e ouvir, né, Nath? Eu acredito que uma das grandes dificuldades, acredito que de todos nós, é essa questão do ouvir, porque é doloroso às vezes. Reconhecer também.
ai, o meu parceiro, ele tem essa fantasia, o meu parceiro, ele tem essa necessidade. Tá, e o que que eu vou fazer com isso? Vamos sentar e conversar. Né? Então, esse de ouvir. Porque acredito muito, né? Nos casais que eu já atendi, a pessoa. Essa. Até começa a comunicação, mas daí vai se afastando, justamente por isso, já que eu comecei a falar, mas daí já veio um sermão. Não vai falar mais. Comecei a falar, mas daí o olhar, né, se desviou. Então é um pouco difícil. Eu quero que o meu marido fale, eu quero que a minha esposa fale, mas também eu tô ali para ouvir realmente. Nath, eu quero fazer uma outra perguntinha aqui para você porque eu quero que você apresente esse personagem aí para nós. Cadê? A do ponto G. Vamos lá. Quem sabe, gente, aí. Uma seguidora colocou assim, explique para os homens, acho que para as mulheres também, gente, visto que a Nath já colocou aqui para nós. A diferença do clítoris e o ponto G, muitos não sabem. Na verdade, eu na palestra da Nath, no evento que ela fez com a Sabrina, que estava em janeiro aqui, eu descobri outros pontos também, então olha como é interessante, vamos descobrir aí. Vamos lá. Gente, assim, a primeira pergunta, né, que eu faço quando a mulher vem com essa geralmente vem insatisfeita, né? Ai, meu marido não conhece meu ponto G, meu marido não me dá prazer, meu marido. Aí eu falo, bonita, e você? Você sabe aonde é o teu ponto G? Você já se tocou? Você sabe qual é o centímetro? Qual é o lado do teu ponto G? Você sabe se é o ponto G Tarefa, mesmo? gente. Tarefa da Nath. Se questione. Você sabe onde é o ponto G? E a tua excitação sexual é no ponto G mesmo? Ou é no clitóris? Ou é, sei lá, relação anal? Você já se questionou isso? Você já tentou experimentar outras coisas, né? Já se tocou? Gente, assim, não tem, não. Meu marido que tem que saber. A maioria das vezes, tá? A maioria não é sempre. Que descubra, gente. O outro pega a bolinha de cristal e descubra. Acabamos de falar, né? Não, e assim, a responsabilidade cai toda em cima dos homens, né? Daí aqui eu vou defender, porque não é responsabilidade dos homens. Dos homens até agora. Agora eu vou voltar, homens. Não é responsabilidade de vocês, é da mulher. Ela tem que guiá-los, não é um ponto cego. Ela tem que dizer, aqui, ó, meu filho, me dá teu dedo, me dá, né, dá teu pênis aqui, eu quero te mostrar onde é. Mas é responsabilidade dela saber. Não terceirize uma responsabilidade que é tua. Primeira coisa que eu falo. E não terceirize o conhecimento da nossa vulva também. Então, eu quero, antes de começar, né, falar sobre o clitóris, sobre ponto G, eu quero apresentar a vocês a Laricinha. Essa é a vulva, a Laricinha. Linda, gente. E explicar um pouquinho da anatomia dela, tá? Então, vamos lá. Como que é a anatomia da nossa vulva? Gente, clitóris, ele fica aqui, ó, localizado aqui nesta partezinha inicial, tá? Da sua vulva. E por que vulva, inclusive, né? Acho que eu vou começar falando disso. Isso. Né? Gente, vulva é a parte externa da sua vagina, tá? O que significa? Clítoris, né? A própria uretra, a abertura vaginal, lábios pequenos, lábios maiores. Vagina, eu me refiro a tudo isso, mais o canal vaginal que entra em conexão com o colo do útero. Então, quando eu falo vagina, eu falo de tudo, de toda a anatomia da vulva, tá? E se eu falo vulva, é somente essa parte da frente. Então, agora a gente vai falar da vulva, da parte da frente da sua vagina. Então, aqui em cima é localizado o clítoris. Embaixo, aqui o clítoris, né, gente? Só para ressaltar, é onde dá mais prazer na mulher. Tem um estudo que relata que mais de 60% das mulheres sentem atração, sentem desejo, sentem orgasmos somente pela carícia, pelo estímulo do clítoris. Só por isso. Pouquíssimas mulheres têm desejos, têm excitação, têm orgasmos pela penetração. Pouquíssimas, tá? A maioria das mulheres é por aqui, que é um grande iceberg, né? Porque é só uma pontinha que conecta muitas e muitas e muitas conexões, né? E que dá muito estímulo, dá muito prazer. Então, é aqui que deve ser investido
muito o seu tempo. Mulheres, é aqui, ó. Fica é atento. aqui, tá? Aqui, nessa partezinha aqui, o clítoris. Embaixo você vai ter a uretra. O que é a função da uretra? É sair o xixi. É só isso a função dela. Então, muitas mulheres acham que o xixi sai aqui pelo canal, né, vaginal. E não sai, gente. É por aqui, ó. Se vocês olharem pelo espelho, vocês vão ver que tem uma abertura pequena logo abaixo do clítoris. E aqui é a uretra, é onde sai o xixi. Aqui é o canal vaginal. Então, no canal vaginal, por exemplo, é onde, né, eu tô menstruada, né? Vai ser por aqui, porque tem o canal com o colo do útero, com o seu útero. Então, vai sair por aqui. Quando eu tenho uma penetração, quando eu vou transar com alguém, é por aqui também que se há a penetração, tá? Aí eu tenho composto os pequenos lábios e os grandes lábios, né? O que eu costumo dizer aqui, mulherada? Notem que a abertura vaginal, que é onde tem, né, onde vai ser realizada a penetração, né, com o órgão genital masculino, enfim, né, ou com até mesmo algum sex toy, algum vibrador, ele vai ser aqui e ele é próximo da uretra, onde é o canal do xixi. O que a gente aconselha? Toda vez que você tem relações sexuais com alguém, vá fazer xixi. Toda vez. Acabou, levanta, vai fazer xixi. É simples. Por quê? Porque é muito próximo os canais. A mulher tem bactérias que são totalmente saudáveis para a saúde da vagina dela. E homens têm bactérias que são totalmente saudáveis para o pênis dele. Mas não significa que é saudável para a vagina da mulher, as bactérias do homem. Então, mesmo quando a gente tem essa, né, com camisinha, sem camisinha, enfim, vá lá e faça xixi, porque senão você pode ter uma recorrência em relação à infecção de bexiga, porque é muito próximo. Olha, gente. É incrível, gente. E isso acontece muito, tá? Então, tenha o hábito de fazer xixi. Mulheres, homens não precisam, mas mulheres, ali, ó, cheque. Transei, vou pro banheiro. Tomo meu banho e tal, mas vou fazer xixi antes, tá bom? Então, aqui é um pouquinho, né, da anatomia e vou explicar, né, para vocês aonde é o ponto G. E o clitóris já trouxe. A gente já pode mostrar? Pode, vamos aproveitar. Como é que os ajudantes desse clítoris, ajudantes desses meninos, essas meninas... A gente tem, gente, assim, para facilitar. Vamos lá, gente. Tá? Para facilitar a vida, mulheres. Tem mulheres que têm, até pela criação delas, né, tem uma dificuldade em tocar, né, em fazer o estímulo no clítoris. Elas acabam tendo nojinho, isso é feio, que são aquelas crenças limitantes que ela teve, né, desde a infância. Não tem problema, você não precisa tocar se você não quer, mas nós temos alguns brinquedinhos que podem te ajudar a explorar a tua sexualidade. E de verdade, esteja aberta a isso. Esteja aberta a explorar um pouco mais, a se autoconhecer, porque isso é pra vida, isso é pra você. Não, e Nath, assim, existe uma vida antes do vibrador e outra depois. E outra depois. Quem ainda não conheceu, vai conhecer. Isso mesmo, gente. E assim, a gente pediu alguns vibradores emprestados das meninas do Enfim Nosso, tem uma página no Instagram e elas vendem, né? Elas foram super queridas e tal, disponibilizaram alguns produtos e a gente quer mostrar para vocês, né, qual seria um produto ideal para iniciantes, para quem tá começando, tá? Uau! Essa é outro papo, né? Esse é outro papo. Gente, vamos começar pelo estimulador clitoriano, tá? Lembrando que aqui é onde concentra-se o maior prazer feminino. Mulheres, invistam aqui, inicialmente, tá? Nós temos um sexy toy que a gente chama de sugador. O que é o sugador? A única função dele é sugar o clítoris. É só isso. Ele não é penetrativo, então você não vai penetrar ele, até por conta do material, né, e da anatomia dele. Ele só vai estimular. Então você vai ligar ele, né? Ele tem várias frequências, tá vibrando aqui, já pisca. E você vai posicionar ele sobre o clítoris e vai deixar rolar.
alguns segundos. Nath, aproveitando, porque assim, tem homens, né? Tem homens que viram amigos, né? Porque eu acho que a união faz a festa. Mas tem muitos homens que acabam olhando esses brinquedos, Nath, como... vamos dizer, um concorrente, um fere a masculinidade. Você já atendeu gente assim lá, Nath? Como é que fica daí? Porque... Total. Gente, assim, isso aí tem muito a ver com o tipo de intimidade e comunicação que você tem com o seu marido. Já começa por aí, os tabus, né? Que eu tenho em relação a falar com ele. E tem a questão da masculinidade também. Então, sim, muitos homens, principalmente, não é regra, mas principalmente homens ali na casa dos 50, 60 anos, né? Que já começa a perder um pouco a função erétil, né? Em relação a anatomia mesmo, né? Conforme os anos vão passando, existe uma dificuldade do homem em relação a manter a ereção e manter a ereção também. Então, eles acabam vendo isso como concorrentes, né? Como, meu pênis não é mais suficiente, que você tem que buscar aliados, né? Tem que buscar maquininhas. E sim, às vezes sim. E vamos assumir isso, e vamos assumir que a idade está chegando e que a sua esposa quer prazer. Por que não participar junto, né? Com certeza, todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. Mas assim, inicialmente, o que eu falo para as mulheres? Faça sozinha, não conte. Não compartilhe, comece sozinha. Veja se você gosta primeiro, né? Veja se é realmente com o uso de um sexy toy que você vai se satisfazer ou se é com o dedo, né? Com uma almofada, né? Mas experimenta primeiro, antes de talvez instaurar a Terceira Guerra Mundial sem uma comunicação, né, efetiva ali e através da intimidade. Então, a minha orientação primeiro experimenta, veja como é, sozinha. Depois, você começa a trazer a comunicação junto com o seu parceiro, né? Tanto dos benefícios no sexy toy. Gente, sexy toy ajuda na autoestima, ajuda na prevenção de pessoas que têm escapes urinários, incontinência urinária, no assoalho pélvico, ele vai auxiliar. Gente. Ele tem muitos benefícios, né? Então, você começa, pegou, gente, você começa a falar pro marido sobre os benefícios. A mulher fica mais ativamente sexual, né? Ela se sente mais bonita. Então, ela começa a ter uma procura maior pelo parceiro. Né? Então, assim, primeiro fato veja se é o que você gosta, né? Não, eu vou dizer assim, para a maioria funciona muito bem, mas não é regra. Tem mulheres que preferem o dedo, preferem a almofada e tá tudo bem, né? Mas experimenta, pelo menos experimenta, né? Se dê essa oportunidade de experimentar e depois compartilha com o marido. Tudo é comunicação, tudo é dizer a forma como eu me sinto. Isso mesmo. Não o que isso representa para mim, é como eu me sinto. Porque eu acredito, né, Nath, se você está conversando com esse parceiro e né, existe essa parceria de eu te dou prazer, você, né, a gente se ajuda nessa conexão, isso aqui, se for colocado de forma que vem para auxiliar e para ajudar, não tem como. E a mulherada, pelo amor de Deus, né? Não desista de... então eu não vou usar porque o meu marido não quer. Gente, não dá. Não é pelo marido. Não tem mais como a gente aceitar isso. Tem que ser por nós. Isso aqui são ajudantes. A gente já viu que é uma questão de saúde mental, saúde física. Total. Eu lembro, né? Falando agora, eu lembro de uma outra pessoa que eu atendi, uma paciente minha. Ela entrou na menopausa, né? E ela teve uma queda super brusca, assim, né? A menopausa é um período difícil para a mulher, né? Questões hormonais. E ela ficou assexualizada, né? E aí a gente conversou bastante sobre os benefícios, né? Medos, alguns tabus, algumas situações que falavam muito sobre a reposição hormonal, né? E ainda existe muitos médicos que defendem, outros médicos não defendem. A gente trabalhou a questão dela, o que ela achava, os benefícios e tal. E ela decidiu, né, pelo caminho da reposição hormonal. E ela ficou uma tigrona, né? Ela ficou uma tigrona. Só que o marido não acompanhou
Ai, né? Jesus. E ela se queixava muito, meu Deus, meu marido não acompanha, não acompanha. Eu falei, fulana, vamos investir num sexy toy? Vamos ver o que seria o ideal para você? E eu trouxe nessas opções, enfim, olha, tem essa opção, tem essa pro teu momento e tal, o que você acha e tal. E ela comprou, né, o sexy toy ali que ela achava que seria necessário, importante para ela. E ela se realizou, sozinha. O marido sabe? Não, o marido não sabe disso. Ela não conseguiu ter um momento de diálogo, de trazer isso para ele. Mas ela entendeu que o prazer dela vem antes do que qualquer outra coisa ou qualquer outra conversa. Então, ela tentou, né? Por várias vezes, a gente na rua, a gente se ensaiou juntas. Olha, se eu sou teu marido, como é que você falaria? Porque era um tabu para aquele homem, né? Que também está, né, mais velho, que não tem uma pessoa mais, mais voltada também assim para o tradicional, pouco aberto a novidades na relação sexual, era o papai e mamãe e pronto. E ela tentou trazer de todas as formas, sem ter um canal de abertura. Ok, isso foi a opção, né, Nath? Tá tudo bem. Pelo menos não abriu mão Ela tentou. do seu prazer. Sim. O que ia fazer com essa tigrona? Tinha que deixar sair. Não dá pra enjalar, né? Deixa ela. Tá. E ela foi. E assim, né, Nath? Existem diversos vibradores, existem para todo gosto. Você falou que as meninas, elas têm loja online, é isso? Isso mesmo. Olha que legal, gente. Aqui de São Bento? Aqui de São Bento, as meninas. A gente pode deixar o arroba, enfim, nosso. É arroba, enfim, nosso, a loja delas. No Instagram. No Instagram. Ai. Isso. Aí vocês podem olhar os produtos. São super discretas, entregam na casa e tal. Inclusive, eu fui descobrir lá na tua palestra que tem pros meninos, né? Que tem. Olha aí, gente. Viu? Os meninos não precisam ficar com ciúme. Tem para os meninos também. Que legal. E, gente, assim, esse que é um tipo de vibrador, né, de sexy toy, que ele é o sugador, então ele é só clitoriano, né? Só clitóris, que você vai, posiciona e ele vai fazer o estímulo. Temos um outro tipo, olha, que é o golfinho, tá? Esse daqui, até vou ligar ele aqui, ó. Vibra muito, ó, não sei se vocês ouvem o barulho. Ele é potente. O que ele acontece? Esse daqui você pode estimular tanto o teu clítoris, mas o que a gente recomenda? Início, primeira vez com vibrador e tal e tal. Vamos lá, vamos começar sempre acariciando grandes e pequenos lábios. Não vai e não coloca direto lá no teu clitóris, porque você vai sentir um choque. Então vamos devagar, vamos acostumando, né? Vamos passando. Passa dentro e aí você chega e vai posicionando. Né? Geralmente em movimentos circulares, né? Para cima, para baixo, e vem trazendo até que você vê qual é a frequência do vibrador e qual é a intensidade que você vai posicionar também no teu clítoris. Mas esse daqui, ele tem um outro vibrador que as meninas não tinham já, ele é um sucesso de vendas, que ele é menorzinho. Que é o bullet. Que cabe na bolsa. Isso, o bullet. O que é o bullet? Ele é pequenininho, né? E você pode levar onde quiser. Inclusive, tem até em formato de batom, né? Olha aí, gente, vai ao banheiro. Vai ao banheiro, leva teu batonzinho junto. Em vez de brigar com as pessoas, vai ao banheiro, tem seu momento. Tem seu momento. Tá estressado, você quer brigar no trabalho e tal. Pega teu batom e vai pro banheiro. Mas ele é muito legal, tá? Mas as meninas não tinham aqui pra eu mostrar, mas é bem, bem bacana. Mas ele é menorzinho, assim, ele é metade desse, bem super discreto, cabe na bolsa e tal. E ele só vai estimular aqui, né? O clítoris. Esse daqui, o golfinho, ele tem também uma característica que é o ponto G, né? Vamos descobrir. Que a moça perguntou. Então, vamos lá. Olha só, o ponto G, tá? Primeira coisa, você vai colocar o golfinho sempre, né? Na posição da cabecinha dele para baixo. E aí, você vai introduzir, tá? Na sua vagina. Introduziu aqui. Você considera mais ou menos, tá? De 2 a 3 dedos do vibrador para dentro. O ponto G não é profundo, não é aquele, ai meu Deus, eu gosto de sexo profundo e não sei o que. Você nunca vai encontrar o ponto G desse jeito, tá? O ponto G é de 2 a 3 dedos do vibrador.
Isso é o teu ponto G. E aí você vai posicionar ele. Então ele tá aqui, ó, 2 a 3 dedinhos, e você pode trazer ele para cima, para baixo, vira, gira, até que você vai sentir aonde está o seu ponto G. O que é bom ressaltar, tá? Depende aqui da anatomia da vagina da mulher também. E do quanto assoalho pélvico, enfim, né? Tem algumas características. Tem mulheres que nunca sentiram orgasmos pelo ponto G e pela penetração. E tem mulheres que nunca vão sentir também. Então, você tem que entender, se você não sentir, tá tudo bem. O teu ponto é o clítoris e estimule ele. Agora, se você sentir, tá tudo bem também. Melhor Estimule ainda. o ponto G. Melhor ainda. Mas o ponto G, ele fica caracterizado aqui. Então, você vai ter entre 2 a 3 dedos, é mais ou menos a média, para cima, tá? E vai para cima do assoalho e você vai estimulando ele até você encontrá-lo e ter o prazer. Todo mundo hoje à noite, tarefa. Todo mundo treinando, tá? E olha, esse daqui é bem legal, mas tem esse outro vibrador aqui, gente, que ele é Uau. parecido, ele é parecido com o coelho, né? O que é o coelho? Ele tem essa parte aqui que ele estimula, né, o ponto G da mulher, que é a penetração, e esse menorzinho aqui, o clítoris. Então você pode ter um duplo orgasmo com ele. Gente. Ele é bem interessante. Tem um que é até mais acentuado, tá? Essa partezinha aqui. Então, como que vai ser? Você vai sempre posicionar ele assim, né? E você vai introduzir. Lembrando, gente, que para introduzir o penetrar, né? O vibrador, sexy toy, tem que ser usado lubrificante, tá? Lubrificante à base de água. A gente até trouxe alguns exemplos aqui. Ou até mesmo você pode utilizar óleo de coco extra virgem. Ele ajuda muito na saúde da vagina da mulher, inclusive. Então, é um excelente lubrificante para ser usado até em relações sexuais. Então, você vai sempre passar ele antes de você introduzir, né, o sexy toy. Então, você vai introduzi-lo, ele geralmente tem, ó, de 3 centímetros, ele é pequenininho mesmo, que é justamente para ter um encaixe no teu ponto G, e ele é mais levantadinho aqui, o que traz a facilidade maior, e ele vai estimular o clítoris aqui em relação à vibração. Então, você vai ligar ele, vai ter esse aqui acho que também tá com bateria. Aqui, ó, vibrou, vai vendo qual é a frequência e você pode ter um orgasmo duplo. Muito bem. Muito bom esse daqui também. Esse vibrador aqui, gente, ele é indicado já para praticantes, tá? Mulheres que já têm uma experiência aí, que já tem uma experiência com vibradores. O golfinho, iniciantes, e eu mostrei para vocês também, o sugador também pode ser iniciantes. Então, para quem está começando a explorar esse caminho, né, dos vibradores. Aí tem vibrador normal, né, que é este daqui, que ele acaba trazendo muito mais um olhar para a parede do útero, então, né, aquela penetração mais profunda. E tem mulheres que têm prazer na penetração profunda, tá, que é quando o pênis bate na parede do útero, então tem mulheres que sentem prazer também em relação a isso, né? E tem outros tipos, né, de brinquedos que ajudam também, é só ligar, que ajuda também a ter outros tipos, né, de experiência em relação ao orgasmo, em relação à sensação. O que só, gente, eu costumo trazer, tá? E falar. Todo ato sexual, tá? Quando eu vou ter um ato sexual, uma relação sexual com alguém, eu preciso investir na minha excitação sexual. A vagina, ela é muito parecida com um pênis. Então, por exemplo, um pênis, quando ele não está ereto, ele tem mais ou menos flácido ali, uma média ali de uns 4 centímetros, né? 3, 4, 5 centímetros flácido. Quando ele fica ereto, ele pode chegar até a média brasileira ali, né? 13, 14 centímetros. Quando a gente fala de uma vagina que não está respondendo, né, à excitação, ou seja, tô sem desejo sexual, tô sem excitação, essa parte aqui, ó, que a gente chama do canal vaginal, que é o que conecta ao colo do útero, ele também fica menor. Então, ele tem aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Então, se eu for tentar ter uma relação sexual, ou até mesmo em estupro, né?
uma relação sexual com alguém que eu não tenho a excitação necessária, ele está pequeno, vai machucar. Não tem lubrificação, não tem absolutamente nada. Vai machucar, vai bater no colo do útero e tudo. E você vai ficar com dores, você vai ter sangramento, você pode ter fissuras, né? Um monte de coisa. Caramba. Então, para uma mulher Bem ter importante, né, Nath? efetivamente uma relação sexual, esteja com excitada efetivamente, invista nas preliminares, porque assim, aqui chega até 15 centímetros o canal vaginal. E com lubrificação, o que facilita a entrada, a saída, enfim. E você não vai sentir dor, você não vai sentir desconforto, absolutamente nada. Então, isso é bem importante, né? Muitas mulheres acabam cedendo a relação sexual porque o marido quer, e a mulher não tá nem excitada e tá E lá, depois vai ter... cheia de dor. Às vezes dor, isso. E aí a mulher fala, eu sinto muito a dor, é uma disfunção sexual. Não, minha filha, não é disfunção sexual, não. É você que não se permite ter uma excitação inicial, uma resposta à excitação inicial. E não cobra, né? Nath, aproveitando essa explicação. Nossa, gente, quanta coisa falei para vocês. Nath, muitas dúvidas eu vejo no consultório, já atendi, né, tanto individual, casal. Eu não sei se lá, mas imagino que sim. Em questão à pornografia, né? Hoje, olhando para essa parte da ajuda, atrapalha, tem uns contras, outros a favores. O que você pensa sobre, Nath? É uma boa pergunta, assim. Tem de tudo um pouco, tá? Tem casais que eu aconselho, depende do nível de maturidade, dependendo da conexão deles e o problema, a queixa principal deles, né? Que eu aconselho, sim, vídeos pornográficos educativos e que eles entendam, que eles ouvem, né? E vejam o que pode ser muito mais do que eles estão praticando. Mas tem situações onde não há comunicação, né? Onde um não sabe ou um desconfia ou faz escondido, que isso é totalmente prejudicial para um casamento, né? Até recentemente aí foi uma amiga, né? Ela veio me perguntar, Nath, não sei o que eu faço, porque o meu namorado, né, tá assistindo muita pornografia. Vejo as redes sociais dele, é só mulher pelada, é mulher de biquíni, quando ele, né, tá no Reels, o desejo sexual tem, então a gente faz sexo com uma frequência, mas tá me incomodando o fato dele estar sempre escondido no banheiro, no quarto, com a pornografia, né? E assim, eu perguntei para ela, falei, tá, e você já conversou com ele sobre isso? Você falou quanto isso te atrapalha, o quanto não é legal? Desde quando? Você já entendeu também? Desde quando ele tem esse hábito? Como que é o sexo de vocês? É saudável, né? Porque não é a quantidade, é a qualidade. Isso. Né? O que acontece para o homem? O homem que tem um vício, né, voltado à pornografia. Primeiro que ele traz cenas ilusórias, né, que não vão acontecer. Performance que são difíceis daquilo ocorrer na vida real, efetivamente, né? Ilusões tem relação a corpo, né? Que você olha um corpo de uma atriz pornô e você olha para tua esposa, logo a esposa, né, não está com a performance como ele imaginaria ali, naquele vídeo, e você tem uma baixa libido, uma baixa atração sexual. Mas para o homem, ele tem uma recompensa imediata, que é um orgasmo rápido. Isso, o que causa? A curto e médio prazo, quem dirá longo, uma ejaculação precoce. Então, o homem acostuma o cérebro dele a ter o prazer imediato, porque não precisa esperar tanto tempo. Tá ali a minha estimulação visual. Então, quando ele vai transar com a mulher, ele tem uma ejaculação precoce. Quando que é caracterizado ejaculação precoce? Menos de 2 minutos, 1 minuto e meio, ou 10 vezes que o homem penetrou o pênis e teve uma ejaculação, é considerado ejaculação precoce. Isso tem uma grande parte de filmes pornográficos, né? Esse estímulo. Mas foi a primeira vez, a segunda é diferente. Não interessa. A primeira vez tem que ser boa. Não é a segunda, a terceira, a quarta. Se a mulher que tem uma dificuldade maior de entrar em excitação e você, na primeira vez, você é 1 minuto ou 10, 5 bombada e acabou,
até ela recuperar ou, né, essa excitação, não tem. Vocês se distanciaram, ela não vai querer, porque ela vai ter que começar tudo de novo, né? E para ele é mais fácil porque ele tem, enfim, né, tem relação a testosterona, hormônios, para o homem é mais fácil ter essa excitação inicial, né, de imediato. Mas um dos primeiros fatores é esse, ou a ejaculação retardada, onde o homem não consegue ter, né, o completo ciclo, que é a ejaculação. E aí muitos homens optam por drogas, né, principalmente LSD, né, as balas, enfim, para ter essas ilusões, para ficar num ambiente mais imaginativo também. Então isso também dificulta a comunicação do casal e as cobranças mesmo, né? Porque a cobrança em relação à performance também, essas performances ilusórias que eu falo. Então, isso existe um grande distanciamento em relação ao casal. E para a mulher, autoestima, óbvio, né? Vai se sentir feia, porque meu marido não quer, né, ter relações comigo, se sente insegura, né? Já não quer ir pra praia, já não quer ficar de sutiã, calcinha na frente dele. Já começa uma série de fatores, né, que a resposta mesmo da excitação já começa a ficar mais lenta, porque ela já fica pensando o que ele está pensando, ou lá vem aquelas performances loucas de o pé aqui, pé lá, e não sei o que, a mulher não está nem afim daquilo, ou ela quer outro jeito, ou ela quer participar junto da pornografia, e o homem, por machismo, não deixa ela participar porque isso é coisa de homem. Então, assim, existe um casamento fadado a um insucesso, né? Então, existem casos e casos. Há relacionamentos que sim, onde um participa junto com o outro no assistir, existe um acordo sólido entre os dois. Só assistiremos, né, pornografia se estivermos juntos. Isso tem um grande benefício para o casal, que está buscando variações, então depende muito do que eles estão buscando. E também de insucesso quando existe essa demanda oculta, né, onde somente um pode, deve assistir, e o outro é refém, né, desse vício. Eu não sei mudar, eu não consigo mudar, enfim, não tem diálogo de abertura. Então, depende. Depende. Né, Nath? Depende do cenário, depende da Mas pessoa. precisa de uma maturidade, porque Precisa. né, não dá para ser totalmente contra. Acho que tem casos e casos. Não é uma, né, tem casais até que interpretam como uma traição, né, uma mágoa muito grande. Então precisa ser conversado e, como você falou, às vezes até é indicado, mas depende. Pegando esse gancho, Nath, o que você diria? Esses dias até escutei num pod, onde uma psicóloga, ela colocou que dentro da experiência dela, ela via o relacionamento aberto como, por exemplo, nos casos, ela falou assim que nunca teve um sucesso, digamos assim, a longo prazo. E como é que você enxerga isso? Como é que você... qual que é o teu olhar profissional frente a isso, Nath? Assim, gente, o que faz bem? Quais são os acordos, né? E assim, até onde vai o limite de cada um? Tem casal, né, que eu já atendi, que o homem já acabava já tendo relações extraconjugais, né? Eles já eram casados há bastante tempo, ele tinha relações extraconjugais. E ele queria, como uma forma até de não ter mais culpa, né, sobre aquelas relações, abrir o relacionamento, né? E a mulher não, de jeito nenhum. Não podia nem cogitar isso. Só que ela também não sabia das infidelidades dele, né? Não existia essa comunicação. Então, assim, depende muito do meu limite e o teu limite, né, em relação a um casal. Eu já atendi casais que abriram a relação, já foram até começar. Claro, existe um processo também, né? Um amadurecimento grande. É um casal que eles estavam buscando diversidade, eles nunca foram infiéis, mas eles sentiam, os filhos já estavam grandes, já estavam criados, eles sentiam que tinha mais coisas para viver na vida, né? E não somente aquilo de neto vir visitar, filho ir almoçar em casa, eles queriam outras coisas. E aí foi entendido com eles qual seria o limite dos dois em frequentar inicialmente e ver, né, uma casa de swing.
Eles se entenderam, poxa, ver, né? Primeiro ver até a limitação da esposa, né? Só ir ver tá tudo bem, eu não quero fazer nada, né? E não quero que ninguém faça, só quero assistir. Que a gente falou, né? Quais são os papéis que poderia ocorrer lá dentro. E eles foram, né? Uma noite numa cidade aí. Chegaram lá e como participantes, então sentaram no bar, ficaram observando como era, frequentaram as salinhas e tal, né? E houve uma resposta sexual deles. Então, o que primeiramente era para ser somente um olhar, eles acabaram se envolvendo, eles dois apenas, não abriram, né? Para outras pessoas, mas sentiram um prazer e sentiram-se à vontade para participar. Ok, deram um passo a mais do que era o planejado, né? Mas tudo bem, ali eles já começaram a sentir os limites. E aí foi conversado muito sobre acordos conjugais. Então, quais eram os acordos que eles tinham lá no início do relacionamento? Por exemplo, é normal para eles abrir relacionamento? Não é? Como que é para mim, para eu ver, né, o meu marido com outra mulher, né? Ver que ele está tendo prazer com outra mulher. Como é para o marido ver que a mulher está tendo prazer com outro homem? Como que vai lidar com isso depois, né? Como que seria? Porque o swing seria isso, você vai participar e vai olhar, né? E seria o caminho que eles estavam dispostos a seguir naquele momento. Então, existem os limites que têm que ser entendidos, né? Até que ponto aquilo é um acordo inegociável ou foi um acordo que pode ser negociável agora, porque nós já estamos casados há tanto tempo, já estamos maduros, já temos uma relação sólida de confiança e tal. Então, foi entendido muito esses acordos, foi trazido hipótese, como seria isso para você, como seria isso para você. Vamos pensar num filme, vamos pensar nisso, onde acontece casa de swing do casal e tal, amigos que já participaram, vocês têm, que tal vocês conversarem com pessoas que já participaram disso, lá mesmo, né, com casais e tal. Então, foram preparados para isso. Eles abriram um relacionamento uma vez. Uma vez houve troca de casal entre eles. Depois, nunca mais. Mas estava tudo acordado. Olha aí. Então, assim, depende. 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 Não tem uma resposta, não tem uma mistura de... Não é uma mistura de bolo, sabe? Depende muito das tuas crenças, do que você acredita e do teu limite. É principalmente limite. Acho que tudo que é bem comunicado, né, Nath? Combinado. E aí a gente precisa realmente falar aquilo que tá sentindo e não simplesmente ir porque o outro, né, para satisfazer a vontade do meu marido, para satisfazer a vontade, porque é um assunto muito delicado. Mas também já atendi indivíduos que tinham relacionamentos não fixo com uma terceira pessoa, mas como você colocou, citou vários exemplos de experiências extras, né? Mas com esse parceiro, tudo muito combinado. E dá certo. E é legal esse amadurecimento, assim, acho que por esse lado aqui não, vamos voltar. Não, e não quero mais. Precisa estar acordado. Ok. Isso é muito legal, porque esse casal precisa conversar e combinar do que, como esse primeiro caso que você colocou, estava traindo. E aí a traição, né? E aí a esposa descobriu, e aí começa, os prejuízos. Né? Todos os prejuízos, não só deles, é do núcleo familiar, porque envolvia filhos, né? Envolve tantas coisas, porque não teve comunicação. Não teve sinceridade, não teve lealdade na relação, né? Então, é importante eu falar dos meus desejos, é importante falar das minhas fantasias, é importante eu compartilhar isso com o meu parceiro, ter essa abertura e que meu parceiro entenda também, né? Mas ainda é um tabu nos casais, nos relacionamentos. Os casais não falam sobre desejos sexuais, não falam o que eu gostaria de fazer. Tem outro casal, eu tô cheia de casal aqui, né? Sim, a gente adora. É que eu gosto de enfatizar. Isso mesmo. Ajuda bastante, porque como esse assunto a gente falou, né? É tabu que não acaba mais. Então é legal pro pessoal ir entendendo um pouquinho. Esse daqui eu até falei desse caso na palestra, porque é meu case de sucesso, né? Eu sou... Ai, presta atenção, gente. Eu sou muito feliz com os resultados que eles estão colhendo até hoje. Show. Mas assim, era um casal, né? Um casal, mais de 20 anos também, casados, né? Ela perdeu a virgindade com ele já tinha tido relações sexuais antes, tiveram filhos e tal, e entraram, né? Filhos cresceram e tal. E eles estavam em crise no relacionamento, né? Crise depois de 20 e poucos anos. Queriam se separar.
Mas aí o homem, né, o marido, acabou procurando ajuda, partiu dele, o que eu acho incrível, porque geralmente parte da Geralmente é a mulher. mulher, né? Partiu dele, né, eu buscar uma terapia de casal. E nem buscar um sexual, era de casal, né? E aí comecei a entender, vi que um grande conflito gerava ali em torno da comunicação dele, então a questões sexuais, né? Ele já estava ela já estava na menopausa, ele na andropausa e tal, e existia uma dificuldade ali entre os dois, né, de se conectarem. Então a gente fez vários trabalhos e tal, e esse casal não tinha uma intimidade estabelecida. Então, mesmo que eles tivessem casado há mais de 20 e poucos anos, eles nunca falaram, por exemplo, de desejos sexuais. Nunca, nunca. Eu achava que, né, ela achava que fazendo aquilo, né, por exemplo, fazendo sexo oral nele, ela estava fazendo o máximo. Tava incrivelmente aquilo, né, para ele. E ele achava que levar ela no motel uma vez ao ano era o ápice do incrível, né? Porque para ele aquilo era interessante e para ela também, mas ambos não se conversavam em relação a isso. Então o que aconteceu? A gente começou a fazer um trabalho e tal sobre trazer uma maior conexão entre os dois, né? Em que eles pudessem ter a liberdade de experimentar coisas novas entre o casal, mas também se comunicarem. O que é importante para mim, o que é importante para você. E uma das coisas, assim, que veio à tona, né, foi da esposa, e ela disse assim, olha, eu sempre quis ser vida louca, ela até usou essa palavra, né, eu sempre quis ser vida louca, ter sexo no primeiro encontro. Para ela era o auge aquilo. E ela falou isso na terapia individual, né? Ela achava o máximo ter sexo, imagina, com um estranho, né? Um encontro casual e ter sexo pela primeira vez com essa pessoa. E eu perguntei para ela, e você já falou com ele sobre isso? Ela falou, não, o que ele vai achar? Ele vai pensar que eu vou querer sair num lugar, encontrar com um cara e transar com ele vai achar que eu sou o quê? E né? Veio todas as preocupações. Falei, não, mas você já pensou que pode ser ele esse cara? Que você pode conhecer ele de novo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez e ele ser o cara do sexo da primeira vez. E aí ela começou a amadurecer essa ideia, né, em como conversar com ele, que ele poderia ser essa pessoa. E ela teve essa comunicação com ele. Eis que ele super topou. Ele achou o máximo a ideia de um sexo louco. A primeira vez da vida deles, né? Ai, que show. E foi bem legal. Então, o que eles combinaram? Então, a gente fez assim, tá, e qual a historinha que vocês vão contar? Porque precisa ter uma narrativa para vocês dois acreditarem no personagem. Porque assim, a gente tá falando de uma mulher que nunca viu esse homem e que vão se encontrar em um lugar aleatório e vão sair de lá e ir para algum lugar transar. Qual que é a história que vocês vão contar? E aí eles começaram juntos. E se fosse a gente ir para um bar, e nesse bar eu sento num lugar, você senta em outro, a gente não combina horário, porque a gente não se conhece, né? A gente não vai de aliança também, porque a gente não se conhece. E aí você vai a gente vai de Uber, né? Você vai de Uber, porque você também não tem carro. E eu vou com o meu carro, e começam, e várias hipóteses, e nada resolvido. Mas resolveram só o lugar e o dia, né, que eles iriam. Então, eles acabaram saindo, né? Ela saiu de casa, ele saiu, né, eu não lembro agora se foi da casa do filho, algo assim, ele passou no filho para dar passar o tempo, né, e sair de lá. Foram todos arrumados e tal, e ela foi pro barzinho, e ele foi pro barzinho também, que eles haviam combinado. Chegando no barzinho, ela chegou antes, sentou numa mesa, ele sentou, né, no bar e ficaram, né, de olho e em cara daqui, em cara de lá. Ele pediu um guardanapo pro garçom, escreveu, oi, te achei linda, né, quero pagar um drink, você aceita? Sim, não. Ela foi lá e fez um sim, aceito. Começou essa interação, né, e o garçom levando o bilhetinho, levando o guardanapo, né, pra frente e pra trás, e pagou um drink e começaram a conversar. O detalhe é que ambos estavam sem aliança, eles eram, de fato, né, pessoas desconhecidas. Entraram no personagem. Foram, né, num barzinho diferente, em outra cidade, que não seria tão fácil para reconhecerem eles. E eles começaram lá a conversar, meu nome é João, meu nome é Ana, sei lá, né? Inventaram um nome fictício lá, o que você gosta de fazer, o que você não gosta e tal. E mentiram muito um pro outro, o que gostava, o que não gostava. Um era radical, outra era mais pacata e tal. E começaram a falar, saíram de lá
E eles tinham combinado de ir para um motel. Ela falou que queria ir num motel, um lugar mais reservado. E aí eu sei que pararam no meio do asfalto lá e dentro do carro acabaram transando. Então foi o ápice da vida deles, assim. Uhul. Então assim, foi muito legal, sabe? E aí depois disso eles experimentaram outras formas e tal de viver. Mas viver o quê? Viver aquilo que eles não tinham vivido antes, mas com a mesma pessoa, mas falando das relações, falando do que eu quero, de desejo, de atração, né? Porque isso é o que conecta o casal, é a tua comunicação. Você pode fazer isso? Pode, se te conectar com o teu marido, né? Ou você pode simplesmente fazer um jantar e falar para ele do que você gosta, do que você não gosta, e o jantar tá ótimo para vocês. Não existe uma receita, mas existe o diálogo. O diálogo. Gente, não dá. Vocês verem que não dá pra gente fugir da comunicação, né, Nath? Porque cada casal é único, junta o funcionamento de um, junta o funcionamento de outro. Aí mistura tudo, não tem como a gente adivinhar o que o outro quer, o que o outro anseia, o que o outro deseja. E como isso conecta, né? Como isso... Às vezes, né? Vou pro divórcio, vou me separar. E, na verdade, vocês precisavam aprender a se comunicar. Só isso. Né? Vamos conversar Intimidade. mais parceiro. Nath, deixa eu ver aqui das perguntinhas. Do ponto G a gente já falou. Dos filhos do casal já, do vaginismo também. Qual o tempo, mais ou menos, bom durante ato sexual para ambas as partes? Existe uma média? Essa pergunta. Gente, assim, Depende. Não, assim, tem bastante pesquisas, assim, sobre esse tema, sabe? Porque é a dúvida da galera. Existe um tempo aproximado de 8 a 12 minutos, que é o ideal para ter uma relação sexual. Por que é o ideal? Porque durante esse período a mulher ainda está excitada e ela consegue manter até mesmo a lubrificação natural da vagina dela. Então, esse seria o tempo ideal. De 8 a 12 segundos é o tempo que uma mulher consegue também atingir o clímax e o homem também consegue atingir o clímax. Então, o ideal é isso. Agora, tudo que for menos, mas for bom, os dois, né, conseguiram, ótimo. Se for mais e for bom para os dois, ótimo também. Mas olha essa, eu não sabia. na gente, média de 8 a 12, gente. Tudo que for menos de 1 minuto, 1 minuto e meio, é ruim. Aí a gente tá falando de disfunção sexual. Aí a gente tá falando de uma a não ser doença que for uma sexual. Rapidinha, aí tá liberado. Mas mesmo Nath. assim, não, mesmo não. assim, olha aí, Mesmo gente, assim, nem a rapidinha. A rapidinha é pelo menos 2 minutos para mais, tá? For para menos, a gente tem aí uma dificuldade. Aí a gente tem uma ejaculação precoce instaurada. Olha que importante. Porque até, né, tem alguma coisa diferente, busque ajuda, né, Nath? Busque ajuda. Reconheça. É preciso, porque, né, viver na dúvida se é ou se não é, a gente precisa primeiro se aceitar e enfrentar essa dificuldade, porque tem jeito. Tem jeito. E assim, tirar alguns paradigmas também, né? Os homens têm muito isso. Eu fiquei 1 hora. Viu, gente? Os filmes pornô é tudo mentira. Gente, olha, deixa eu te falar. Pergunta se a tua querida gostou de ficar 1 hora, 1 hora e meia. Pergunta se ela estava lubrificada. Ou quantas vezes teve que lubrificar ela. Que você teve que passar lubrificante no pênis ou na vagina porque ela já estava sem resposta de excitação. A lubrificação é uma resposta de excitação. Se você tá 1 hora, a querida já não tá mais lubrificada, tá doendo. Não tá legal. Pensar na qualidade, né, Pensa Nath? na qualidade. Qualidade. Muito bom. Essa é boa também, Nath. Existe um número ideal de relações sexuais para ter um relacionamento saudável? Exemplo, 1 vez por semana. Essa daqui. Vamos ver se vocês estão... É a pergunta de milhões, né? Assim, gente, eu até trouxe uma pesquisa também, que eu gosto muito de dados e fatos. Olha aí, né? viu? Pra trazer essas perguntas são mais polêmicas aqui. Olha só, foi realizado um estudo na Sociedade Internacional de Medicina de Sexual, onde também conversaram, né, com casais, e foi identificado que 35% dos casais têm 1 a 3 relações por mês, relação sexual.
de 1 a 3 vezes, 35%. 5% não ultrapassam 1 a 2 vezes por ano. 5%, 1 a 2 vezes por ano. E 40% disseram que têm relações sexuais uma vez na semana, ou seja, o público maior, uma vez na semana, e 20% não opinaram. Então, 35% dos casais 3 vezes ao mês e a 40% 4 vezes ao mês, que seria uma média de 1 vez por semana. Quantos casais, Nath? Foram entrevistados eu coloquei aqui, mais de 2.000 pessoas. Ah, é bastante. É bastante. Aham. Esse eu posso deixar o link das pesquisas, assim, pra gente... Olha que legal. Para as pessoas lerem na íntegra. Mas o que acontece, né? Vamos falar de vezes, quantidade. O que a gente sabe? Ter uma quantidade de relação sexual por semana, né, ou por mês, não significa que não é um termômetro muitas vezes, porque tem casais, por exemplo, que têm uma vida sexual de, sei lá, 1 vez por mês, mas tem uma ótima conexão, são muito bem, se dão muito bem, têm uma boa comunicação, né, e são ótimos parceiros, um entende o outro. Tem outros casais que têm uma química gigantesca, que têm uma paixão, mas é um inferno a vida deles, né? Nos outros aspectos da vida, né? Seja na vida profissional, pessoal, seja ali na criação dos filhos, mas não se entendem além da cama, né? O que a gente sabe, né? A relação sexual, ela tem, para a mulher principalmente, ela origina muito da qualidade da relação que ela tem com o parceiro. Então, quanto mais boa é a minha relação com o meu parceiro em relação à ajuda mútua, em relação a surpresinhas, lembrancinhas, reconhecimento, melhor é a minha disposição para fazer sexo. Eu vou fazer um corte, Nath, desse... Para os homens de plantão. Cuide da relação com a tua esposa, né? E o homem, né, para que ele tenha uma vida mais saudável, ele necessita ser desejado e amado. Então, assim, a mulher para o homem precisa demonstrar que ele é o cara, que ele é desejado. Olha aí, gente. Que ele é o incrível, né? Eu sinto muito tesão por você e tal. Esses tipos de coisas fazem com que até o nível de testosterona deles aumentem até 38%. Vale a pena investir, então. Vale a pena investir também. Né? Mas assim, o que eu trouxe aqui, né? Que a frequência, né? Depende muito do tipo de relacionamento que você tem. E também tem uma questão que surgiu bastante também em relação à frequência sexual, que é o tipo de conversa que você tem da relação. Então, por exemplo, tem mulheres que transam 1 vez por mês por conta de uma baixa autoestima, por conta de um medo que o marido vá deixá-las, e por isso fingem orgasmos na maioria das vezes. Então, mais de 79% das mulheres disseram que elas fingem orgasmo para acabar antes. E cerca de 42% das mulheres disseram que elas não conseguem, né, ter um orgasmo efetivamente. 42%. 42% é muita mulher. Muita. E por conta disso, o sexo acaba sendo mais robótico. Então, existe uma frequência ideal, pelos estudos, pelo menos 1 vez por mês, que é onde a maioria das pessoas trouxeram. Mas existe, eu acho que o fator que é mais primordial é avaliar a qualidade da tua relação e não a quantidade, né? O que você está querendo com essa relação com o sexo, qual que é o ganho do casal e se está sendo bom para você mulher e se está sendo bom para você homem, e não por medo de ser deixada ou qualquer outra justificativa em relação a fazer um sexo forçado, porque hoje as mulheres fazem sexo forçado com medo de uma possível traição ou com medo de que o marido as abandone, principalmente esses dois fatores. E por isso sofrem com dores, sofrem com infecções, né? Sofrem com autoestima, corpo, vários outros fatores. Então, acho que a pergunta nem é a frequência, é a qualidade, sabe? Porque às vezes 1 vez, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, sei lá,
com qualidade, eu tô disposta a me entregar, eu tô disposta a dedicar tempo para isso, e ele está disposto também, vale muito mais do que 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Então, eu acho que tem que ter uma pergunta anterior a essa, sabe? E, Nath, você concorda? Primeiro, você. Né? Primeiro, esse autorrelacionamento precisa estar bem consolidado, com bastante autoconhecimento, com bastante nível de intimidade consigo. O outro ponto é de dar valor e dar essa relação, ela precisa ser boa para ambos. Se tem algo fora desse contexto, essas pessoas, elas precisam buscar ajuda, essas pessoas, elas precisam buscar alternativas, ou na comunicação, ou um psicólogo, né? Nath vai entrar de licença, mas ela tem né? Depois a Nath vai passar a rede social dela lá. Buscar ajuda, buscar uma psicoterapia de casal, porque precisa rever essas questões, porque o sexo é vida, né? A gente falou do quanto tá emaranhado com a saúde mental, então não dá pra gente tratar de qualquer forma, fingir e fazer dessa hora, que poderia ser uma hora tão legal, um momento tão incrível, fazer de um momento de tortura. De dor. De quantas que fogem, inventam a menstruação, fica com absorvente 10 dias, fica quantas histórias que a gente ouve para fugir de um momento que poderia ser tão bacana e tão legal. E a repulsa do sexo que vem por conta disso, né? De você forjar um sexo, você forçar um sexo que você não quer. Claro que você vai ter repulsa. Eu, sei lá, comi demais, comi macarronada demais. Mas estão mandando eu comer mais esse prato. Eu vou ficar com nojo, eu não vou querer, eu vou ter repulsa, eu vou vomitar e tal. Então, assim, você não tá cuidando da tua saúde, você não tá cuidando de você, porque você tá forçando algo que não deve ser forçado. Tem que ser natural. Então, muitos, né, quando a gente fala de distorções, né, em relação à questão sexual da mulher, tem a ver com isso. Eu faço porque sou obrigada, ou porque meu marido cobra, ou porque eu preciso fazer isso, mas não porque eu quero, eu necessito, eu me conheço. Né? É o primeiro ser antes de fazer, né? Mas a maioria das mulheres faz e não é. Né? Não consegue se reconhecer. Então, existe um trabalho muito grande de autoconhecimento das mulheres e uma compreensão, né, de que é importante falar sobre isso e é importante elas se conhecerem também e não viverem às sombras aí de terceirizações que os maridos trazem, ou imposições, ou algo assim, em prol de um casamento que... E vice-versa também, né? A gente focou aqui bastante que é o que é mais comum, na verdade, em relação ao homem, em relação à mulher, mas pode acontecer ao contrário também. Pode, também. Então, essas dificuldades, às vezes, são mais escondidas, né? Muitas vezes o homem não quer assumir, mas existe ajuda, né? Para todas as questões. Eu brinco que a gente só não tem jeito pra morte, né? O resto a gente vai dando um jeito, com certeza. Gente, vocês viram quantas coisas importantes, quantas coisas valiosas, informações de saúde, a gente brincou bastante, mas imagino que com certeza deve ter agregado demais, Nath, demais, assim. Inclusive, encaminhe, gente, já para os amigos, para as amigas que precisam, né, que precisam ouvir. Isso mesmo, que quantas coisas que a gente não sabe. E para refletir, né, falamos sobre a pornografia, falamos sobre o relacionamento aberto, falamos sobre os brinquedinhos aqui. Então, assim, começa, né, do autoconhecimento. Então, a mulherada que ainda não descobriu sua vulva, vai lá, seu clítoris. Hoje é o dia. Nath, eu acredito que foi, né? Foi legal pra você, foi bom pra você, foi Nath? Bom, foi ótimo. Que bom. Quero te agradecer, Nath. A Nath, assim, quando eu pensei, a segunda integrante aí a contribuir com o Pod da Psi,
que é o nosso intuito, trazer mais saúde, enriquecer de informações e principalmente que é uma profissional aqui de São Bento de pertinho, que às vezes, eu brinco que a gente às vezes vai longe buscar e olha quanta informação, quanta riqueza você trouxe para nós, então eu queria te agradecer muito, 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 né? E é isso, agradecer todo, né, o pessoal da equipe, todo o pessoal que tá por trás aqui também. Nath, quer falar mais alguma coisa, algo que você queira fechar aí, por favor? Ai, gente, bom, eu quero agradecer pelo convite, já que eu fiquei super feliz. Ai, que bom. É um tema que eu gosto muito, é um tema de muita relevância, as pessoas precisam falar sobre isso, né? E gente, assim, o convite que eu trago para as mulheres é se conheçam, se percebam, se questionem, né? E se autoconhecimento, autotoque, se toquem, né? Por favor, se toquem, vejam o que vocês gostam, mas sintam a tua sexualidade, isso é libertador, isso liberta as pessoas, né? E cuidem de suas meninas também. Isso. Cuidem de suas menininhas, tá? Elas merecem também esse cuidado, elas merecem essa atenção. E acho que é isso, gente. Eu adorei a tarde. Ai, que bom. Foi super Nath, bom. sua rede social, por favor. Gente, eu vou passar da clínica, tá? É @intimamente _sexologia. A gente deixa depois, né, no descritivo também. Mas, né, até se quiserem perguntar algo, fiquem bem à vontade. É bem importante. Se ficar alguma dúvida, a gente mande lá, que a Nath responde depois. Com muito, muito, muito carinho, muita vontade, tá? Gosto bastante de contribuir com isso. Gente, então agradecer a vocês também. Já encaminho, como eu falei pra vocês. Aproveitem para seguir, né? O meu Instagram é @JaquelineVíncula _psicóloga. Estamos lá no Spotify e estamos no YouTube também. Gratidão, gente, e até março. Obrigada, gente. Um beijo.